Falar da seleção brasileira sem chover no molhado torna-se uma tarefa quase que difícil às vezes. A má fase se estende em vários momentos da seleção e não tá fácil acompanhar um Scratch canarinho que não corresponde às expectativas realizadas. Já ficou mais que claro que a seleção brasileira precisa de mudanças, mas de quais maneiras isso pode acontecer? Sempre a nostalgia de reviver seleções brasileiras passadas que realmente davam orgulho ao povo brasileiro já virou quase que rotina no imaginário do torcedor canarinho. A massa verde e amarela só queria momentos um pouco melhores, que pelo menos dessem confiança de que o futuro da seleção brasileira está rumando para frente. Já é realmente tenso assistir aos jogos da seleção brasileira, uma tensão que se configura diretamente para os próprios jogadores em campo. Nem mesmo aqueles que são consolidados em seus clubes conseguem entregar aquilo que é esperado deles, porque a seleção brasileira muitas das vezes nem padrão tático tem e a técnica também não se sobrepõe. Nem com individualismos nem com coletivismos, a seleção brasileira volta a entregar aquilo que um dia entregou. E principalmente em relação aos últimos jogos das eliminatórias contra Equador e Paraguai, o sinal de alerta ficou ligado mais do que deveria. O botão vermelho foi acionado e a seleção brasileira precisa cuidar disso quanto é tempo, para que evite maiores traumas e consequentemente maiores problemas referentes à sua classificação para a Copa do Mundo. Nunca é demais lembrar que a seleção brasileira jamais, em hipótese alguma, nem mesmo nas maiores crises da história, deixou de figurar numa Copa do Mundo. E aliás, é o torneio que mais nos credencia a sermos a maior seleção de todo o planeta. Recuos e imitações, ninguém tem 5 como o Brasil, mas que convenhamos, se a seleção não acordar para a vida, outras seleções consequentemente irão passar e a seleção brasileira ficará apenas na nostalgia e apenas na história. Ninguém quer ser conhecido como um tapete que é pisado e que um dia foi um dos melhores da realeza do mundo. Ninguém quer ficar conhecido como o país que definitivamente, com o passar do tempo, vem se tornado o ex-país do futebol. Para alguns, Dorival Júnior não tem nível para a seleção e já deveria ter sido mandado embora. Mas a verdade é que mesmo assim, Dorival continua no cargo, como homem de confiança do atual presidente Edinaldo Rodrigues. E com isso, Dorival já esboça uma pré-lista de convocação essa que sairá logo em breve. Mas vamos aos nomes e ver quais mudanças podem acontecer. Mas é claro que antes, peço para você deixar o like e definitivamente se inscrever aqui no canal. O canal tá ficando cada vez maior e não há dúvidas que por mais que eu produza, você faz parte dessa história. Então vem fazer parte junto dessa história louca. Vamos pra frente. A seleção continua sendo assunto mesmo fora da data FIFA. Convenhamos, a atuação pífia da seleção brasileira contra o Paraguai deixou todo mundo de boca aberta e com completa surpresa. Não há dúvidas que a seleção brasileira precisa entregar muito mais do que vem entregando. E consequentemente, as pessoas não aguentam mais promessas e promessas sem demais resultados. Ninguém espera que a seleção brasileira goleie qualquer uma que vier pela frente, mas apenas que consiga ser mais sólida, ter mais estrutura tática e que possa enfrentar seus adversários um contra um, num nível equiparável, ou pelo menos que chegue perto à grandeza de um país que jamais ficou de fora de uma Copa. No mês de outubro, os próximos jogos do Brasil serão contra o Chile, no Estádio Nacional de Chile, e o Peru, no Mané Garrincha. Em se tratando do jogo contra o Chile, não será algo tão tranquilo assim. Apesar dos chilenos virem numa total má fase, e não há dúvidas disso, tanto que estão de fora até mesmo da lista de classificação para a Copa do Mundo, estando até fora até mesmo da lista da repescagem, não há dúvidas que o Chile está numa fase ruim, mas os chilenos têm, consequentemente, um histórico de jogos difíceis e truncados contra o Brasil, ainda mais jogando dentro de casa. Os chilenos, apesar de não estarem na crista da onda, vão tentar dar muito trabalho. E em relação ao Peru, que geralmente dá trabalho, a seleção pode ter um momento mais tranquilo, jogando contra os peruanos no Mané Garrincha, consequentemente jogando no estádio que tem mais familiaridade e, claro, ao lado da torcida brasileira. São jogos relativamente simples no papel, mas na prática não há nada de simples não. Até porque se a seleção brasileira não entrega, consequentemente fica difícil acreditar que será a mais pura simplicidade. Então vamos adiante. Pois bem, nessas pré-listas, como você deve saber, ou se não sabe eu vou explicar, Dorival Júnior anexa nomes para os respectivos clubes no Brasil. Ou seja, se o Dorival tem interesse e está observando jogadores de um certo clube brasileiro, ele anexa essa lista de pré-convocação. Então assim, vamos ver quais até agora o Dorival coloca nessa pré-lista inicial, para vermos se realmente vai haver alguma mudança. Bom, se você é flamenguista, se prepare. Dorival tomou a decisão de colocar nessa lista 4 jogadores
jogadores do Flamengo. Vamos um por um. O primeiro nome chama-se Léo Ortiz. Léo Ortiz, que até um tempo desse jogava no Bragantino e não era tão conhecido assim. Convenhamos que sua ascensão foi justamente no Toro e na equipe de Bragança Paulista, totalmente comandada pela Red Bull. Logo, Léo Ortiz se mostrou um dos melhores zagueiros do mercado, ganhando várias bolas com a combatividade absoluta, bem como um porte físico excelente que o garantiu como um dos melhores zagueiros do Brasileirão. Léo Ortiz ficou no olho de várias equipes e no radar. Afinal de contas, um jogador com essa qualidade logo será contratado por qualquer equipe de ponta, e foi justamente o Flamengo que abriu o olho e contratou. Hoje em dia, Léo Ortiz não é titular na equipe de Tite, o que muitos não chegam a entender, porque sempre que Léo Ortiz entra, garante uma segurança que o Flamengo ultimamente não encontra em outros zagueiros, como o próprio Davi Luiz. E não há dúvidas que Léo Ortiz tem tanta habilidade que consegue jogar até de volante, por isso não é nenhuma injustiça colocar o Léo Ortiz nessa lista. Se pelo Tite ele não vem sendo lembrado tanto assim, pelo Dorival Júnior, bem, o Dorival faz total questão de lembrar. O Dorival sempre observou o Léo Ortiz, até mesmo em 2022, então consequentemente seria apenas questão de tempo para que o próprio Dorival convocasse o Léo. E não há dúvidas que ele tem grandes chances de realmente estar na lista definitiva do dia 27. Dito isso, vamos para o segundo nome, chama-se Fabrício Bruno. Fabrício Bruno foi convocado de maneira emergente, foi convocado na emergência, quando Dorival perdeu um nome chamado Éder Militão. Pois bem, mesmo com o pênalti perdido na Copa América, Militão continuou sendo convocado, sendo nome de confiança. Afinal de contas, ele é um zagueiro e não é conhecido tecnicamente por bater penais. Essa decisão dele ter batido o primeiro pênalti na Copa América foi muito mais um erro da comissão que o colocou do que necessariamente dele, porque ele nunca teve tanta qualidade assim para liderar penalidades. De toda forma, como o Militão acabou sendo lesionado, Fabrício Bruno entrou e sequer teve oportunidades efetivas no Scratch Canarinho, mas quando ele entrou na seleção brasileira, em jogos contra a Inglaterra e a Espanha, vale lembrar, foi muito boa sua participação. Até mesmo alguns grandes jogadores europeus, apesar de ser, claro, um amistoso, ficaram no seu bolso. Consequentemente, Dorival Júnior adora o futebol de Fabrício Bruno. E não há dúvidas que por eles já terem trabalhado juntos, Fabrício ganha grande chance de ser convocado mais uma vez, só que dessa vez sem maiores nomes emergentes, sem entrar na brecha da brecha por causa de um jogador que saiu. Fabrício Bruno tá tentando conseguir seu espaço definitivo na seleção. Outro nome do Flamengo que vem sendo observado é Ayrton Lucas, o mais conhecido como Beijinho, pela sua tatuagem de beijo, mas acima de tudo por abraçar suas oportunidades. Muitos não entendem porque Ayrton Lucas está na reserva do Flamengo, apesar de seu início de ano até o meio ter sido bem abaixo do esperado. Ayrton Lucas sabe que precisa agarrar essa oportunidade de ir para a seleção, ainda mais na escassez de laterais que a seleção vem passando. De toda forma, não é um nome que agrada tanto assim os brasileiros, porém Dorival Júnior tem muita confiança em Ayrton Lucas, afinal ganharam Libertadores e Copa do Brasil juntos, quando Ayrton Lucas era o principal nome da lateral de Dorival. Consequentemente, Ayrton Lucas pode ser chamado. E vamos para outro que também vem jogado muito, destoando do Flamengo atualmente. Estou falando do Gerson, o Coringa. Se no ano passado ele ficou devendo atuações e estava jogando praticamente só por nome, o Gerson em 2024 vem sendo praticamente um cara de múltiplas posições no Flamengo. Não há dúvidas que em qualquer lugar que ele seja chamado, ele consegue exercer o seu ofício com maestria. Não é claro em todo jogo que o Gerson vai bem, mas consequentemente, atualmente, principalmente em se tratando do nível do meio campo do Brasil, não há dúvidas que Gerson é um dos nomes preferidos de Dorival e merece sim estar nessa lista se outros nomes também vêm sendo chamados. Sempre bom ressaltar que na última data FIFA, o Fabrício Bruno e o próprio Gerson estavam entre os convocados. Apenas o volante, em relação ao Fabrício e ele, entrou em campo. Gerson chegou inclusive a entrar nas duas partidas, então não há nenhum exagero perceber que ele será provavelmente convocado. Outros nomes que também apareceram nessa pré-lista são do Botafogo. Exatamente. Primeiramente, vamos para o goleiro John, que foi finalista da Libertadores de 2020, que o Santos perdeu para o Palmeiras e que vinha sendo já há um certo tempo cotado para a seleção brasileira. Uma surpresa para alguns, já que consequentemente o John não tem a mesma mídia de outros goleiros que estavam sendo mais cogitados, como o próprio Carlos Miguel e Hugo Souza, mais conhecido como Hugo Neneca. A verdade é que John vem fazendo um campeonato brasileiro seguro e o Botafogo consequentemente vem sentindo toda essa segurança. A equipe é líder do Brasileirão e é claro que John foi muito importante, um dos pilares dessa campanha quase que impecável da equipe treinada por Arthur Jorge, que vem fazendo um trabalho
trabalho competente. Quando o Botafogo está em momento chave, em que precisa se defender em jogos difíceis, John é acionado e aparece. E se realmente for convocado, talvez não consiga exercer a titularidade da posição, já que nomes como Alisson, Ederson e Bento estão um pouco mais na frente dessa fileira. Resta saber, claro, se ele vai ser convocado ou apenas está nessa pré-lista. Outro nome que também chama atenção é Igor Jesus, outro do próprio Botafogo, que vem se destacado demais. Suas excelentes atuações pelo Botafogo surpreenderam e, consequentemente, ao lado de Luiz Henrique, Igor Jesus está na pré-lista. Luiz Henrique, sim, mais uma vez vai para a pré-lista e é claro que merecidamente. Ele fez um bom jogo, pelo menos ao meu ver, contra o Paraguai nas próprias eliminatórias, e se não estivesse seria um grande exagero. Vamos agora para André. André do Wolverhampton entra nessa pré-lista, merecidamente. Desde que entrou no Wolverhampton, apesar da equipe estar perdendo muitas partidas, definitivamente não é culpa do André, que aliás, quando vem entrado, vem conseguindo o primeiro lugar no número do ranking de desarmes na competição. André sempre mostrou ser muito bom de bola, e o cria de Xerém já sabia que tinha uma carreira promissora pela frente. Já estão até cogitando o André para ser contratado em equipes de maior pompa do futebol europeu, e consequentemente, se continuar nesse nível, certamente será chamado. Vamos também para Estevão do Palmeiras, finalizando essa pré-lista de especulações envolvendo o futebol brasileiro. Estevão William não conseguiu ter tanto tempo assim de minutagem, justamente quando a seleção brasileira precisou. Por opção técnica de Dorival Júnior, Estevão mal conseguiu entrar nos amistosos, mas a tendência é que a cria palestrina comece a entrar em mais jogos e, consequentemente, tenha mais oportunidades no Scratch Canarinho. Convenhamos que o Dorival, pelo menos na minha opinião, é muito burocrático nisso. Quando um jogador é muito jovem, ele até tem medo de colocá-lo. E sinceramente, claro, dependendo da ocasião, tudo bem, para não queimar o moleque e tudo mais. Mas se, consequentemente, Estevão William estiver entregando futebol à altura da seleção, não seria nenhum exagero colocá-lo para jogar. O mesmo vale para Hendrick e para outros jogadores jovens. Por mais que a seleção brasileira precise de nomes de experiência, é claro que também vai precisar da jovialidade de talentos como o próprio Estevão. Então, se o Dorival realmente quiser continuar no cargo, tendo mais opções variadas para poder modificar tudo, não há dúvidas que Estevão merece essa oportunidade. E bem, se tá na pré-lista, provavelmente será chamado. Também temos novidades em relação a Neymar e sua previsão para voltar a jogar. O meia atacante segue sem ser convocado pela seleção brasileira, desde aquela lesão grave em outubro contra o Paraguai. Mesmo sem saber em quais condições físicas e técnicas o Neymar vai estar, Dorival Júnior, técnico da seleção, tratou de reservar uma vaga para o jogador do Al Hilal assim quando esse estiver recuperado. É um jogador importante, fundamental e decisivo. É um cara diferente, todos nós sabemos disso. Eu não tenho dúvida de que, assim que estiver recuperado e em condições, ele voltará a ser relacionado. É um jogador que dispensa comentários, todos sabem a importância dele. Neymar, que chegou a ser especulado a ficar mais tempo fora ainda, chegando apenas a jogar lá pro final de 2025, teve essa notícia como alarme falso. O próprio Neymar chegou a desmentir isso e falou que vem trabalhado forte para, quem sabe, voltar o mais rápido possível, quem sabe no final do ano de 2024, podendo voltar a ter atuações triunfais. Mas resta saber se Neymar terá condições de fazer tal feito. Para alguns, os brasileiros não devem ver Neymar tão cedo com a camisa do Brasil, já que mesmo a CBF acompanhando de perto, a sua situação física chega a ser ainda grave. A lesão de Neymar foi de alta prateleira, daquelas difíceis, principalmente se tratando de um jogador que já ultrapassou a fase dos 30 anos. Convenhamos que não há dúvidas que a seleção brasileira ainda precisa do cara, tanto por ser tecnicamente acima da média, como também por chamar a responsabilidade em momentos chave. Neymar segue sendo um dos nomes imprescindíveis e, claro, uma das maiores lideranças de experiência para o atual ciclo da seleção, que precisa conseguir pontos de toda maneira e do jeito que der, mas tem que ver. Em se tratando de grandeza e títulos, a seleção brasileira segue sendo a maior do mundo, mas tem que mostrar uma postura à altura de seleção brasileira, não apenas ficar no papel, não apenas ficar na história. A grandeza tem que ser representada ainda hoje. É isso que vamos tentar recuperar. Da minha parte, vou torcer assim como você e vamos acompanhar juntos se dessa vez a seleção vai conseguir sair um pouco do poço sem fundo que entrou. Mas e aí, gostou desses nomes da pré-lista? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou Zefut, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!